Cerro Largo, uma cidade no interior do Rio Grande do Sul, que possui um espaço, um lugar de memória, que nos leva a conhecer aspectos da história cultural, da história religiosa, da história econômica, da história da agricultura, sobre a ocupação desse espaço, quem habitava aqui, sobre imigração. Então, o Museu 25 de Julho é esse lugar de memória, é esse lugar que merece ser preservado. Eu convido vocês a entrarem nesta viagem e conhecerem um pouco do acervo riquíssimo do Museu 25 de Julho. Estamos aqui na frente do prédio do centro, onde é a sede do Centro Cultural 25 de Julho atualmente. O Centro Cultural 25 de Julho não tem sede própria, então aqui ele existe num contrato incomodado por um período determinado, e onde o museu do Centro Cultural está instalado. O acervo do nosso museu deu início eficiente e eficaz a partir de 70. E aí nós tínhamos um trabalho comunitário, fins de semana, domingos, a gente se reunia e procurava ver onde poderíamos encontrar peças para compor o nosso museu. Hoje nós estamos com um acervo de mais de 2.000 peças. São muito interessantes para fins de pesquisa, desde a arqueologia, depois movimento das migrações, colonizações, as diversas etnias. Então isso realmente dá uma abertura cultural, porque a cultura realmente cresce, melhora e integra a humanidade na medida que nós realmente cruzamos conhecimentos e eventos para nos integrar e compreender um ao outro cada vez melhor. O museu, que é um departamento do Centro Cultural 25 de Julho, além de ter um acervo preciosíssimo em termos de objetos que contam sobre a história da imigração, sobre os povos indígenas, sobre a história das missões, ele possui fotos antigas que mostram esse processo de criação aqui de Cerro Largo e da região, mostra o cotidiano do trabalho, a abertura de estradas, a questão da fé, da religiosidade, e por isso ele se destaca na região como um dos espaços que possui um acervo muito grande para visitação, para estudos, para educação patrimonial. O Museu 25 de Julho, ele é um espaço que nos permite viajar pela história. E nós podemos, a partir da visita ao museu, conhecer aspectos da educação, como era a educação, como eram, por exemplo, as classes utilizadas pelos alunos. Também nós temos no museu um acervo que nos permite estudar a história política, os conflitos que existiram aqui, as guerras. Então, existem armas que estão expostas aqui no museu. E com isso a gente pode não só trabalhar na educação, mas com pesquisa histórica também. Estas peças aqui são conhecidas como lousa, que eram usadas na escola para o aluno aprender as primeiras lições. Era um material, um lápis especial, que o professor passava a tarefa no quadro negro, que era chamado, e o aluno copiava. Podia ser facilmente apagado depois e reutilizado. Além da lousa, temos alguns livros aqui de leitura, de matemática, né? Rechenbuch, que seria de matemática e cálculos, que o primeiro ensino, a primeira alfabetização dos colonizadores, das crianças, era feita em língua alemã, a única língua que eles sabiam. Não havia professores de português, nem outro. Aqui o museu tem vários tipos de lamparinas para iluminar as casas, bem no início da colonização, quando não havia nenhuma forma. Então, funcionavam até a banha suína, depois azeite ou querosene, né? E depois, mais adiante, as outras lâmpadas que talvez são conhecidas por muitos, né? Com essa proteção de vidro para poder sair e caminhar à noite.
Então, as maquetes que nós temos aqui servem de base para fins de estudos mais detalhados, porque existem manuais, hoje livros, de todo o sistema de arquitetura germânica aqui no Rio Grande do Sul. Mas germânica não era só Alemanha, era Áustria, Suíça, Liechtenstein, Dinamarca, parte da Silésia. Todos esses povos que falavam alemão estavam integrados no antigo Império Romano Germânico. Então, eles tinham mais ou menos a mesma sistemática de construção de casas, escolas, igrejas, assim por diante. Bom, aqui temos também uma coisa rara, uma lança da Revolução Farroupilha. E depois, logo abaixo, temos também uma espada do seu Anton Wenzel. Essa espada era o símbolo de coordenador, ele era o coordenador da área rural da colonização do Grande Cerro Largo. Logo abaixo temos uma outra espada, que era do presidente da colonização, Jorge Franz. E a última, mais curta, era do Major Antônio Cardoso, que era o coordenador de disciplina e ordem pública aqui de Cerro Largo até Porto Xavier, no Entre Rios. Então, eram símbolos diferenciados de autoridade. Isso não quer dizer que eram motivo de guerra ou do conflito, apenas era o símbolo do poder constituído para cada situação. No interior do museu, nós podemos encontrar uma sala onde nós temos expostos muito material relacionado com a história dos povos indígenas que habitavam e seguem habitando, né, essa região. Então, a gente pode ver, por exemplo, potes de barro, nós podemos ver também fragmentos de potes de cerâmica, produzidos por esses indígenas, materiais utilizados para cortar, para raspar, para triturar os alimentos, né, as sementes. E o mais curioso, algumas peças que são muito curiosas aqui, né, que despertam a curiosidade das pessoas, são as chamadas urnas funerárias. O que são essas urnas funerárias ou igaçabas? São potes feitos de barro, eles eram ornamentados por fora. E qual era a utilidade desses potes? Eles eram usados para o enterramento dos indígenas. Eles eram enterrados dentro desses potes em posição fetal. Então, dependendo, tem tamanhos variados e eles possuem uma tampa, para que, então, essas pessoas mortas voltassem, né? Assim como elas vieram da terra, elas retornam para a terra. E temos aqui no museu a estatuária missioneira. Essa que é uma região dos Sete Povos, essa experiência jesuítico-guarani que encantou mundialmente grandes pensadores e ainda segue encantando, despertando curiosidade, gerando pesquisas. E nós podemos encontrar, então, no espaço do museu, santos do período missioneiro, santos que foram construídos, que foram feitos, né, pelos indígenas, com a orientação dos padres jesuítas. Aqui, quanto ao acervo de animais, o seu Falk, ele era autorizado como caçador profissional no início do século passado, e quando ele faleceu, ele doou todo o acervo, inclusive as cores de tamanduá, que havia bastante na época aqui na nossa região. Nesta sala aqui do Museu 25 de Julho, tem um espaço de máquinas, a evolução das máquinas, começando pelas somadoras, primeiro eram somadoras, depois calculadoras, e assim foi evoluindo. Também as máquinas de escrever, datilografia, e alguns relógios antigos trazidos pelos primeiros imigrantes que quando vieram da Europa. Aqui temos também o primeiro rádio que entrou em Cerro Largo em funcionamento, que é um aparelho que hoje evidentemente não funciona. E no lado aqui temos a primeira máquina fotográfica que funcionava aqui a nível regional. Tem também o primeiro computador que veio para Cerro Largo, e vários outros materiais, assim, gabinete dentário, outras máquinas, a máquina de sapateiro, né, que costurava os sapatos,
a roca, que fazia todo o material de tecidos. O setor aqui de ferramentas para trabalhar em madeiras era todo o elenco de material de ferramentas para fazer móveis, aberturas de casas, para realmente a colonização poder fazer uma coisa de alta qualidade. Então, era totalmente manual. Entre muitos objetos que dá para destacar aqui, eu quero fazer referência a um fumigador. Tem 2 modelos aqui, que eram usados no combate das formigas, bem nos primeiros tempos da colonização, porque a formiga era uma praga muito violenta que destruía as plantações. Então, esses aqui são 2 facões que nós temos aqui no museu e eles eram utilizados, vejamos esse aqui de madeira, né, no processo de produção da erva mate. Então, eles eram utilizados para bater a erva mate depois que ela que ela passou pelo processo de secagem. São facões que são utilizados ou eram utilizados no cancheamento, tanto este como este aqui ao lado, né? São dois materiais muito interessantes para contar a história da agricultura, a história econômica da região. A erva mate, que foi um produto tão importante, que tem a ver com a história das missões, era um produto que era exportado pela redução de Santo Ângelo Custódio, por exemplo, e ia até o Peru e chegava até a Europa, essa erva mate. Esse locomóvel aqui veio importado da Europa no século passado, do começo do século passado, e estava servindo para mover uma serraria. Depois que o sistema foi considerado obsoleto, ela estava abandonada e nós conseguimos trazê-la para cá com uma série de reforminhas para que seja viável e compreensível o seu funcionamento. Aqui nós estamos com a nossa múmia no Museu do Centro Cultural 25 de Julho. Esta múmia foi uma doação feita pelo Dr. Marcelino nos idos de 1972. Ela, na época, não estava com todos os dados científicos ainda comprovados, mas agora, nos últimos anos, nos idos de 2019, uma parceria com a PUC e outras instituições internacionais, essa múmia foi avaliada e estudada cientificamente sobre o período de história em que ela viveu no Egito, no Vale dos Reis, quanto à idade dela, motivo da morte e a clã dos faraós egípcios da época. Então, a única múmia no Brasil atualmente, com todos os dados científicos comprovados, está aqui no nosso Museu do Centro Cultural 25 de Julho de Cerro Largo. Aqui nesse espaço dos fundos do prédio, temos vários materiais, máquinas, que fazem parte do acervo do Centro Cultural. Fizemos uma proteção provisória, mas não pode ficar assim. Temos que achar uma solução rapidamente e talvez com certeza com a ajuda do poder público. É um material rico, né, que fez parte da história, preservado durante 30, 40 anos, né, pelo Centro Cultural. Diante do que a gente viu hoje, que serve de alerta cultural para toda a comunidade regional, porque nós temos muita riqueza que não é só da nossa região, mas nós precisamos integrar toda a sociedade regional para compreender e servir também de fonte de pesquisa para muita gente do Brasil e do mundo. Esse museu, ele guarda essa história e essa memória de toda a região. São muitos e muitos anos de história que estão contidos aqui e cuidados abnegadamente por esse grupo de pessoas voluntárias. Então, o alerta e o pedido é para que a gente consiga se mobilizar, que nós possamos nos unir, fazer esse mutirão em prol de um espaço definitivo para guardar o acervo do museu e que as pessoas possam, então, usufruir desses conhecimentos. Aqui estão contidos muitos conhecimentos, uma história belíssima, riquíssima.
Este curta-metragem foi viabilizado através de apoio financeiro a ações culturais contempladas pelo edital número 001/2023 do Governo Municipal de Cerro Largo, audiovisual, nos termos da Lei Complementar número 195/2022, Lei Paulo Gustavo, do Decreto número 11.525/2023, Decreto Paulo Gustavo, e do Decreto 11.453/2023, Decreto de Fomento. Governo Municipal de Cerro Largo, Setor de Cultura. Lei Paulo Gustavo. Ministério da Cultura. Governo Federal, União e Reconstrução.